No sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Lá da esperança, com a finalidade de preparar-nos para comemorar os 2025 anos do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, e pediu-nos que meditássemos nessa virtude teologal da esperança. Desde o ano passado, ele ajudou-nos nisto nas audiências gerais das quartas-feiras do Vaticano, e ele chamou essa catequese de Jesus Cristo, nossa esperança. Porém, essas meditações, elas tiveram que ser interrompidas, porque Papai do Céu chamou o Papa Francisco para junto de si. Mas o Papa Leão quis retomar essas catequeses, como sucessor da Cátedra de São Pedro, quis dar continuidade a esse tema sobre a virtude da esperança. E na primeira audiência, ele convidou-nos a refletir sobre a parábola do semeador, parábola que ele considera como introdução a todas as outras parábolas, que vêm enumeradas a seguir no Evangelho de São Mateus. E algumas delas falam precisamente do que acontece na terra: o trigo, o joio, o grãozinho de mostarda, o tesouro escondido no campo. Todas falam de solo, todas falam de terra, mas quem é este solo? Quem é esta terra? É o coração de cada um de nós, o coração daqueles que ouvem a palavra de Deus, coração, a alma daqueles que recebem a graça divina no seu interior, mas é também o mundo, a família, a igreja. São Mateus, ele nos apresenta a parábola do semeador, conforme ele próprio ouviu dos lábios de Jesus. Saiu o semeador a semear, e enquanto semeava, parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e comeram-na. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque estava à superfície. Mas saindo o sol, queimou-se e, como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto. Uns grãos 100, outros 60, outros 30. Comentando esta parábola, o Papa Leão destacou como Deus age na história de cada um de nós. Ele é o semeador divino que enviou ao mundo seu Filho unigênito, Jesus Cristo, a palavra de Deus humanada. Enviou-nos para nos salvar e nos fazer santos através da sua graça, do seu poder. Mas também diz-nos que cada um de nós acolhe essa sua ação divina na sua vida de modo diferente.
Uns acolhem bem, outros não acolhem tão bem. As parábolas que Jesus Cristo conta, mesmo sendo narrativas retiradas do cotidiano, como esta, o cotidiano de um agricultor, o cotidiano de um semeador, elas nos impulsionam a ir além das aparências, para que assim a gente possa encontrar um significado mais profundo, um significado mais espiritual, mais esperançoso, né, sobre a nossa união com Deus, sobre a nossa maior intimidade com Deus, o aproveitamento maior que possamos fazer deste contato que podemos ter através da sua palavra, através da sua graça. Na sua catequese, o Papa Leão convida-nos a que nos perguntemos, né? Onde estou eu nesta história? O que esta imagem diz a minha vida? E essa pergunta tem muito a ver com o significado do termo parábola. Parábola, do grego, parabelen, significa lançar para frente. De modo que as parábolas de Jesus são ensinamentos que nos levam a questionar sobre a nossa vida cristã, sobre o nosso batismo. O que significa isto para nós? O que Nosso Senhor quer que realmente realizemos através do nosso batismo, da graça que nos santifica. A parábola do semeador, particularmente, nos ensina que cada palavra do Evangelho, essa palavra que escutamos, que é proclamada nas cerimônias litúrgicas, é como uma semente lançada no terreno da nossa vida. No início da parábola, nós vemos Jesus que sai de casa e à sua volta reúne-se uma grande multidão, porque querem ouvir a Jesus Cristo, querem ouvir os seus ensinamentos. As palavras de Jesus fascinam e intrigam muita gente, desde aquela época e sempre. Mas sendo a palavra de Jesus para todos, ela age de modo diferente e diverso em cada um. Não por causa da palavra, não por causa do poder de Deus, mas por causa da liberdade humana. Da mesma maneira, vocês que estão aqui querem saber mais, né, sobre como ser melhor cristão. Como aquelas pessoas que iam atrás de Jesus, iam ouvir a sua palavra porque queriam ser melhores. Naquela época, melhores judeus, né, mais santos. Mas cada um, assim como naquela época, nesta época também, entre vocês, acolherá esta palavra de modo diferente. E uma característica interessante do semeador, da parábola de Jesus, é de que ele não se preocupa com o lugar onde a semente vai cair. Ele lança a semente até onde é improvável que dê fruto. Ele lança em abundância, generosamente, em todos os solos, mesmo aqueles solos que não estão preparados para receber sementes, não foram arados, como é a terra que está ao longo da estrada, né? Aquela terra batida, aquela terra que não foi preparada para receber semente, é um lugar de passagem nas plantações, como é também aquela que é sufocada pelas pedras, não pode gerar fruto uma semente que cai sobre pedra, sobre pedregulho, e também aquela que se encontra no meio dos arbustos cheios de espinhos. Então o Papa Leão, ele nos chama a atenção sobre como isso é difícil de ser compreendido pelo homem moderno.
Porque o homem moderno está habituado a calcular as coisas. É um homem que calcula. Isso tem a sua lógica, né? Porque um pai de família tem que fazer cálculos. O empresário tem que fazer cálculos. Um profissional tem que fazer cálculos, tem que planejar, tem que calcular, tratar das finanças. É muito lógico que isso seja assim. Mas isso não vale para o amor. Para o amor não vale. Sobretudo quando se trata do amor de Deus. Ele, que é o semeador divino, joga a semente na nossa alma e no mundo sem calculismos. Sem pensar, mas isso vai dar fruto, não vai dar fruto, convém jogar aqui ou ali, para quem que eu vou falar? Não, Deus não atua assim. Ele nos ama de modo infinito, ama a todas as suas criaturas, incondicionalmente, e quer que todos possam, então, dar fruto, possam estar em intimidade com Ele. Ele não faz acepção de pessoas, não, essa pessoa é terra batida, está cheia de espinhos, é pedregulho. Não, Ele não faz acepção de pessoas, Ele não exclui ninguém do seu amor, da sua vida. Ele não deixa de jogar a semente do seu amor misericordioso quando nós estamos frios, quando estamos secos, tíbios, ou até em desavença com Ele por causa dos nossos pecados, das nossas traições. Ele não deixa de jogar a sua palavra, a sua graça, a sua misericórdia. Ele espera-nos, Ele quer que nós correspondemos. Quando a nossa alma é essa espécie de terra batida que não dá fruto, onde a semente da sua palavra não germina. Ele joga a semente do seu amor também no coração superficial e distraído. Uma condição melhor do que aquele que é tíbio, que é seco, que está em estado de pecado, mas que também tem as suas fraquezas, as suas limitações, como uma terra cheia de pedregulhos. É terra, mas cheia de pedregulhos. E também joga no coração de quem tem um entusiasmo superficial pela sua salvação, pela sua santificação. Tem um entusiasmo, um querer, mas não profundo, não sério, não totalmente envolvido nesse pensamento, nesse empenho, né, por ser realmente santo, por ser melhor. Porque os espinhos das preocupações com os acontecimentos do mundo sufocam os ideais sobrenaturais. Às vezes acontecimentos da família, acontecimentos profissionais, acontecimentos da saúde, tudo isso são preocupações que às vezes podem impedir que um homem busque a santidade, aproveite a graça, a palavra de Deus. Então, o ideal é que fôssemos uma terra bem disposta a sermos melhores, para produzir muitos frutos de santidade em nós e nos outros, principalmente na família. Deus, nosso Senhor, confia e espera, está sempre esperando que a semente da sua palavra floresça na nossa alma, dê frutos de virtudes, frutos de boas obras. É assim que Ele nos ama. Ele não fica esperando que estejamos em melhores condições de aproveitar a graça. Não. Também aí que nós devemos considerar como Ele quer, como a Igreja sempre, desde o princípio, considerou que até mesmo as crianças sejam batizadas, para que elas aproveitem a graça, mesmo ainda quase sem uma noção do que é aquela graça. Ainda não tem uso da razão, mas a graça vai estar presente nela, ela vai crescer, ela entrou na terra e vai então germinar no tempo oportuno. Sempre é necessário então que a gente aproveite
tudo aquilo que a igreja nos apresenta, tudo aquilo que na formação da obra nos oferece, nos sacramentos, para poder então dar esse fruto que Deus espera que nós possamos dar. Talvez, ensina-nos o Papa Leão, ele queira, atuando assim, que vejamos como ele confia em nós, sendo o que somos, tão miseráveis, tão baixos, tão pequenos, mas ele confia em nós, espera em nós, para que a gente sinta assim como que o ímpeto de ser uma terra melhor. Se nós, então, realmente neste momento, podemos estar considerando, Senhor, realmente eu sou uma terra batida. Senhor, estou cheio de pedregulhos, superficial é a minha vida cristã, muito incipiente. Senhor, eu estou cheio de espinhos de preocupações. Então, este é o momento de trabalhar melhor a terra, de querer ser uma terra melhor, de verdade, efetivamente, para aproveitar tudo que o nosso Senhor nos apresenta e nos quer nos dar para sermos melhores. Tenhamos essa esperança. Este é o sentido. Isso o Papa Leão então apresenta. Nosso Senhor apresenta a parábola para que a gente tenha esperança, apoiando-nos firmemente nessa generosidade, nessa misericórdia infinita de Deus, que Ele quer que nós sejamos melhores. Narrando o modo como a semente dá fruto, Jesus fala também da sua vida. Diz-nos o Papa Leão: Jesus é a palavra, a semente, e para dar fruto, a semente deve morrer. Então, esta parábola diz-nos que Deus está pronto a desperdiçar, põe entre parênteses, entre aspas, por nós, e que Jesus está disposto a morrer para transformar a nossa vida, assim como a semente que morre. Então ele está falando da vida dele. Ele veio ao mundo para isto, para morrer, para que nós possamos dar fruto. Ele não se preocupa se vão aceitar, quem que vai aceitar, quem que vai acolher. Ele se preocupa em apresentar a verdade, apresentar o seu amor, apresentar o seu poder, a sua graça. Foi isso que ele fez por nós. Fez-nos, sobretudo, ficando como alimento na Eucaristia. Olha que coisa incrível. Essa é a semente de Deus que está aqui conosco na Eucaristia, a semente pela qual nós podemos então crescer em santidade, em visão sobrenatural, em vida sobrenatural, para que possamos então dar frutos bem graúdos de santidade. Nesse sentido, nós podemos também ouvir umas palavras de São José Maria. Deus decidiu permanecer no sacrário para nos alimentar, para nos fortalecer, para nos divinizar, para dar eficácia ao nosso trabalho e ao nosso esforço. Jesus é simultaneamente o semeador, a semente e o fruto da semeadura, é o pão da vida eterna. Isso é Jesus para nós, isso tem que ser Jesus Cristo para nós. Ele vem, nos alimenta, nos fortalece, nos diviniza, nos tornamos deuses por participação. Desde o batismo e na Eucaristia, essa vida divina que está em nós, desde o batismo, pode crescer, pode se desenvolver e dar frutos bem graúdos graças à Eucaristia, o alimento eucarístico. E isto também para que o nosso trabalho, tudo que nós fazemos, tudo que nós realizamos, todas as nossas labutas, todas as nossas correrias, possam ser santificadas também na nossa vida ordinária, como nós aprendemos no Opus Dei. Nosso esforço contínuo, o esforço por levar uma família, o esforço que é necessário na educação, por realizar a educação dos filhos. E para ilustrar
essa esperança, o Papa convida-nos a contemplar a obra. O Semeador ao pôr do sol, de Vincent van Gogh. Esta obra de arte, ela retrata um camponês semeando em um campo. É uma pintura onde aparece o sol poente no fundo, tingindo todo o céu de tons quentes e vibrantes, e com espigas de trigo já maduras ao fundo. O semeador, quando semeia, evidentemente, semeia na terra arada, na semente, a terra que ainda não dá fruto, por isso está semeando. Mas lá no fundo, perto do sol, já há espigas graúdas. E essa pintura, ela é frequentemente interpretada como uma representação de esperança, porque apresenta o semeador na sua fadiga, no seu esforço, seja pensando no esforço de Deus, no trabalho de Deus, a presença de Deus na nossa vida, tudo que a igreja faz, a nossa luta, nosso esforço, mas com a esperança de que esta semente vai dar fruto, vai dar espigas graúdas, o ciclo natural da parábola do semeador. O próprio Van Gogh, ele expressou em suas cartas que via o semeador como um símbolo do esforço humano e da aspiração ao infinito. Queria que nós víssemos nesse semeador também a nós, nesse esforço que pomos para conseguir que a nossa vida dê frutos de santidade. Para o Papa Leão, a imagem do semeador sob o sol, aquele sol ardente, fala também do trabalho do camponês. E lhe surpreende que, por detrás do semeador, Van Gogh tenha representado o grão já maduro. O Papa Leão se admira com isto. E nós nos admiramos com ele. Isso representa exatamente uma imagem de esperança. De uma maneira ou de outra, a semente deu seu fruto, porque aquele quadro, aquela pintura, representa o presente e o futuro. Então, aquele trabalho, aquele empenho, já pode ser considerado como algo eficaz, que dá o fruto. Mas, no centro da cena, ensina-nos o Papa Leão, não está o semeador, ele está de lado. E o que domina a pintura é a imagem do sol. Isso nos recorda que é Deus quem move a história. Sem sol, não pode haver nenhum fruto na terra. O sol é que dá a sua força, dá a sua luz, dá o seu calor, dá aquilo que a semente precisa, a terra precisa para poder dar fruto. Às vezes pode parecer que o sol está ausente, distante da nossa vida, dos nossos esforços, Deus distante, mas não, Ele está aí. Às vezes a gente está mergulhado nos nossos trabalhos, preocupado com as nossas coisas, mas Deus está aí sempre, como o sol, sempre está aí presente. E o sol que aquece a terra faz com que a semente possa amadurecer. Portanto, o Papa Leão XIV, ele nos deixou uma mensagem de confiança, uma mensagem de perseverança espiritual, para que a gente pudesse então considerar neste ano jubilar da esperança, em que situação da vida nos chega hoje a palavra de Deus, Ele também nos pergunta. E essa é então a pergunta que cada um deve fazer aqui neste momento: como essa semente, como essas ideias,
como esta reflexão está chegando hoje à minha vida. Como é a minha vida? O que é a minha terra? O que é a minha alma? É terra batida? É terra cheia de pedregulho? É terra com muitos espinhos? Ou é terra bem arada, que vai dar o seu fruto, 30%, 60%, 100%? E o Papa convida-nos a pedir ao Senhor a graça de acolher sempre essa semente que é a sua palavra. Vocês que estão aqui exatamente porque querem colher essa palavra, querem levar a sua vida para que ela possa dar seu fruto. E talvez nesse momento você perceba que não é um solo fértil, não é o solo fértil como poderia ser, o solo fértil que era desde o momento do seu batismo, porque aí o solo é fértil e não tem como não deixar de ser, porque é Deus que põe essa semente da graça na alma, mas talvez tenha ficado para trás aquela terra boa que em algum momento ela existiu, talvez depois de um retiro, talvez depois da conversão, mas que talvez você tenha deixado que essa terra ela se perdesse um pouco da sua perfeição, da sua preparação de vida para receber bem a semente. Então é a hora esta de realmente preparar melhor e tirar aquilo que realmente esteja prejudicando o crescimento da sua vida nesse rumo da santidade, de viver uma vida cristã mais autêntica. Sem desânimos, mas com esperança de que é possível então retificar, é possível melhorar, é possível trabalhar essa terra. E nós então queremos pedir ao Senhor neste momento que Ele nos ajude a cada um de nós, que saibamos trabalhar melhor a terra da nossa alma, de verdade, que o nosso solo seja melhor, porque o semeador divino joga generosamente a semente da sua palavra, da sua graça sobre nós, como está jogando neste momento e continuamente, sem preocupar-se com desperdício, porque quer realmente que ela caia e vai cair, e sabe que cai realmente em terra boa, que dê frutos, muitos frutos. Então que Nossa Senhora, ela nos ajude a que essas reflexões se assentem em nosso coração, que essa palavra do semeador divino encontre em nós um solo fértil, um solo pronto para florescer. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.